Salve, salve, galera do Dominantes Online, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Juan Fernandes com mais uma aula de Geografia. E nesse vídeo vamos falar sobre políticas territoriais na região Nordeste, tá? Bom, antes da gente falar um pouquinho sobre essas políticas, é importante que a gente entenda o contexto ali. O Nordeste, do ponto de vista socioeconômico, né, principalmente no período de expansão da industrialização brasileira, né, então quando a gente pega ali as atividades industriais se desenvolvendo na região Sudeste, depois se dispersando para a região sul do Brasil, tá? A gente vai ter o Nordeste brasileiro passando por sérios problemas, tá? Só que esses problemas, eles já vêm desde o período, né, onde a gente tem esse deslocamento do centro econômico brasileiro, principalmente para a região de São Paulo, tá? Então, dentro dessa perspectiva, a gente vai ter os governos tentando encontrar mecanismos ali para melhorar a condição econômica da região, beleza? Então, a gente vai ter dentro dessa lógica ali, já em 59, a criação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste. Essa superintendência ela vai atuar numa perspectiva ali de melhorar as condições, né, de tentar conter as disparidades regionais entre o Centro-Sul, né, que vai englobar ali a região, principalmente no que diz respeito ao Sudeste, tá, do Nordeste. Então, dentro dessa lógica, a Sudene ela vai atuar dentro das perspectivas de agricultura, dentro das atividades industriais, tá? Infraestrutura também. Então, a Sudene ela vai ser importante dentro dessa lógica. Essas obras, né, essa superintendência ela é tão atuante, tá? O Nordeste, por exemplo, ele vai ter um banco de financiamento, né, dessa infraestrutura, né? Então, dentro dessa pauta, a superintendência ela vai atuar para tentar dinamizar a economia nacional e também, né, principalmente a economia regional. Tá? Como projetos regionais, a gente tem muitos projetos ali envolvendo a região. Esses projetos regionais são principalmente tentando resolver a questão hídrica. Tá? A gente tem a região ali passando por sérios problemas hídricos, principalmente o sertão nordestino. Tá? Então, ali em 1909, a gente tem a criação da Inspetoria Federal de Obras contra as Secas. Tá? A gente vai ter o Departamento Nacional de Obras contra a Seca, o DENOX, que vai ocupar o lugar, né, da Inspetoria Federal, e a gente tem a Companhia do Desenvolvimento do Vale de São Francisco, criado em 74. No ponto de vista de projetos regionais, né, de infraestrutura, a gente tem o principal foco ali, a criação, né, de mecanismos para a resolução de problemas hídricos, tá? Então, a Sudene ela tem muita atuação dentro dessa perspectiva. A gente tem, no ponto de vista econômico, a criação do Polo Industrial de Camaçari, né, o primeiro complexo petroquímico planejado do país. Hoje, o Polo Industrial de Camaçari ele vai ter, né, diversos tipos de indústrias de automóveis, né, então apresenta uma dinâmica muito forte dentro desse processo. A gente vai ter o Porto Digital, né, criado em 2000, localizado em Recife, onde a gente tem ali, né, uma hélice tripla, tá, econômica. E o que seria essa hélice tripla? É uma hélice que foi desenvolvida, né, que foi estudada, percebida na região do Vale do Silício. E por isso o Porto Digital é chamado de Vale do Silício do Nordeste. Mas o que seria essa hélice tripla? É basicamente a criação de um tecnopolo, onde a gente vai ter o empresariamento, a gente vai ter o governo e a gente vai ter as universidades atuando, tá, para o desenvolvimento da região. Então, essa região aqui vai ter uma grande quantidade de startups, vai ter uma grande quantidade de empresas ali que trabalham no ramo tecnológico, no ramo de informação. Tá? Então, vai apresentar um bom dinamismo, né, mais recente para essa região. Beleza, galera? Então, do ponto de vista ali de investimento, a gente vai ter um grande investimento, principalmente na solução dos problemas hídricos e também o desenvolvimento de atividades econômicas, mas num período mais recente. Essas atividades vão se tornar muito mais dinâmicas, principalmente a partir
dos anos 90, quando a gente tem a desconcentração industrial brasileira, tá? E aí as indústrias, principalmente mais ligadas aos setores tradicionais, indústrias de tecido, né, indústrias de calçados, elas vão se direcionar para a região Nordeste. E aí depois, né, do investimento em educação, né, melhor qualificação de mão de obra, a gente tem essas indústrias mais complexas se estabelecendo, né? Então a gente vai ter ali a criação do porto digital, né? E aí a ampliação desse porto digital cada vez mais tecnológico, o polo industrial de Camaçari recebendo cada vez mais indústrias, né? Principalmente a partir da década de 90. Tranquilo, galera? Então é isso. Até a próxima. Tchau, tchau.